Pois bem, eis que descobre-se, a agência Spotlight fez uma excelente reportagem mostrando mais um dos crimes de Roberto Campos Neto no Banco Central. Descobre-se o seguinte: um dos maiores erros contábeis da história, assim vou falar, é o maior erro contábil de todos os tempos no Brasil. E eu pesquisei Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, para ver se houve erro parecido nesses países e não achei. Apesar que no Japão e na China é difícil pesquisar, que é um idioma que eu não entendo nada, né? Mas não achei, mas pode ser o maior erro contábil de todos os tempos, de toda a humanidade, o erro cometido pelo Banco Central. Já era motivo isso para demissão sumária do presidente do Banco Central, mas é pior. O erro contábil é o seguinte: em 2021, o Banco Central fez uma mudança na maneira de cálculo e começou a calcular que estava entrando no Brasil mais dinheiro do que saía. Então, ali, quando faziam os anúncios de que, olha, tivemos superávit ou tivemos déficit, todos aqueles dados eram falsos. E aí, em 2022, para não falar que a economia estava mal durante o período eleitoral, o Banco Central anunciou que em 2022 entrou no Brasil cerca de 3 bilhões de dólares, quando na verdade saiu do Brasil mais de 10 bilhões, ou seja, no total são 14 bilhões e meio de dólares que o Banco Central errou. Só que tem uma coisa, não é apenas um erro que era bom para o Bolsonaro politicamente colocar o dado falso, não! O Banco Central descobriu 13 meses antes de anunciar o erro, o Banco Central já sabia. O erro foi anunciado no dia 26 de janeiro de 2023, ou seja, Roberto Campos Neto, bolsonarista do Banco Central, esperou todo o período eleitoral, ele esperou a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro do Bolsonaro, quer dizer, esperou tudo isso, só depois, quando já estava consolidada a democracia no Brasil, o Lula como presidente, que ele viu que não tinha mais como ficar o Bolsonaro, aí ele anunciou o erro que o Banco Central já sabia 13 meses antes. É isso que fez o Roberto Campos Neto. Então, além de ter cometido o maior erro contábil da história da humanidade, o Roberto Campos Neto ainda omitiu o erro. Eu vou te explicar como é que aconteceu esse erro. Um segundo antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, aqui embaixo o botão inscrever. Olha só, o erro do Roberto... Já eu falo sobre o novo indicado do Lula, que deve ser o novo presidente do Banco Central, muito em breve, antes do que imaginemos, viu? Porque a pressão contra o Roberto Campos Neto está grande. Já teve uma fraude, que a imprensa chamou de erro contábil, de R$1 trilhão. Agora tem esse erro que agora tem provas de que foi encoberto. Olha só, o Banco Central fez uma mudança em setembro de 2021, em 27 de setembro de 2021, o Banco Central fez uma mudança. Quando entra dinheiro no Brasil, tem vários códigos que são utilizados pelo sistema do Banco Central para saber que tipo de dinheiro que está entrando. Se é dinheiro que está entrando para compra de commodities, ou seja, de soja, de açúcar, de café, se é dinheiro que está entrando para compra de bens industriais, se é dinheiro que está entrando em investimento, uma coisa assim, coisa tal, ok. O Banco Central criou 5 novos códigos em setembro de 2021, ok, para serem introduzidos no sistema no dia 1º de outubro de 2021, ok. Só que um dos 5 novos códigos não foi introduzido no sistema. Então o que acontecia? Entrava dinheiro ou saía dinheiro do Brasil para outro país e o Banco Central não estava sabendo. E aí o que aconteceu? Foi passando outubro, novembro, dezembro, até abril. Quando chegou abril, deu 6 meses, eles fazem um balancete e eles viram, opa, peraí, tem uma coisa aqui que tá errada. Mas aí eles compararam com períodos anteriores e falaram, olha, tá errado, mas tá igual ao pico de outros anos. Vou te dar um exemplo. Quando o Banco Central vê as métricas, imagina um gráfico que vai para cima e para baixo. Eles veem que gráficos parecidos, quando um sobe, o outro sobe. Só que quando um não sobe e o outro sobe, eles falam, opa, tem um problema aqui. Aí eles viram que no passado aconteceu de alguns gráficos não subirem e outros subir, aquele ali subir. Aí falaram, pô, já aconteceu no passado assim, a gente está perto do pico, mas não deve ser nada, descobriram em abril. Já se sabia que tinha um problema em dezembro de 2021, mas em abril viram que, opa, talvez esse problema seja uma coisa real. Ok. A partir de maio o que aconteceu foi que um gráfico foi para lá e o outro foi embora. Ou seja, tinha um erro feio ali. Então a partir de maio, 8 meses antes deles anunciarem publicamente, eles já sabiam que, ó, realmente o erro não é um errinho só, erramos aqui um código, isso tá dando problema.
que fez o Banco Central? O Banco Central sabia que se eles corrigissem ali o problema, ia parecer que estava saindo mais dinheiro do Brasil do que entrou. Ia aparecer, não parecer, ia aparecer que estava saindo mais dinheiro do que entrando. Ou seja, o Brasil estava em déficit. Ou seja, a economia estava patinando. Só que aquilo ia ser muito ruim para o Bolsonaro eleitoralmente. Quando eu digo eleitoralmente, eu não estou só falando do povão que ia votar no Bolsonaro. Ah, não vou votar no Bolsonaro porque teve déficit. Não. O problema é o seguinte, quando está saindo mais dinheiro do que entrando, os bilionários do mercado financeiro tiram dinheiro do país. A economia começa a ir para o buraco, o dólar começa a disparar, ou seja, começa a virar um efeito bola de neve. A coisa vai piorando, piorando, piorando e piorando. Então o que fez o Banco Central? Pô, vamos abafar isso. Lembremos, naquela época o Bolsonaro estava articulando com muita propina com o Congresso Nacional, muito bolsolão rolando, a chamada PEC eleitoral, que era uma PEC que dava para o Bolsonaro um cheque em branco de 46 bilhões para gastar em auxílios extra, auxílio para taxista, para caminhoneiro, para Uber, para isso, para aquilo, fora parte dessa PEC eleitoral, aí mais 80 e tantos bilhões na redução do ICMS. Só que para o Bolsonaro fazer isso, um dos argumentos que era utilizado era o seguinte, olha, o Brasil está tendo superávit, está entrando mais dinheiro no Brasil do que sai. Só que não estava. E o Banco Central, Roberto Campos Neto, sabia disso. E ele não fez nada. Ele deixou passar todas as PECs para ver se ajudava o Bolsonaro eleitoralmente. Agora, o que aconteceu? Deu errado para o Bolsonaro, perdeu a eleição, perdeu o segundo turno, tentou o golpe, não conseguiu o golpe. O Banco Central vai lá e fala, olha, a gente errou aqui, ó. Então, em vez de ter superávit aí de tantos bilhões, teve um déficit de 10 bilhões, total 14 bilhões e meio de dólares, que na conversão do dólar do governo Bolsonaro, o dólar estava 5,60, estamos falando aí de mais de 80 bilhões de reais que o Banco Central simplesmente errou no cálculo. É o maior erro de todos os tempos, tá? É o maior erro de todos os tempos de um cálculo. Aí você vê, esse cara não tem a mínima condição de continuar no Banco Central. Mas você verá gente como Miriam Leitão, como aí os articulistas Merval Pereira dizendo, não, o Banco Central tem que ser autônomo. A gente não pode derrubar o Roberto Campos Neto porque ele faz com que o Banco Central seja independente de governos. Hoje o Banco Central tem a sua independência. Veja como os marqueteiros da direita são bons. Os da esquerda a maioria é péssimo. Os da direita são muito bons. Vamos ver, será que o Banco Central é independente ou não? Olha, esse áudio, bem naquela época, esse áudio vazou em 2021, tá? Foi exatamente na época que estava tendo erro contábil. É um áudio tá aqui a foto dele, esse áudio é um áudio do André Esteves, que é o presidente do Banco BTG Pactual. Pois bem, eu vou te dar um contexto aqui sobre BTG Pactual. André Esteves foi sócio de Paulo Guedes muito tempo. Assim como Paulo Guedes, o Banco BTG foi fundado pelo Paulo Guedes. Ok. O que acontece? O Lula e o Haddad já indicaram quem vai ser o novo presidente do Banco Central. Então agora já tem um nome, que é o Galípolo. Galípolo é um economista que tem a confiança total do Haddad. Ele foi indicado, foi sabatinado no Senado ontem e ele vai ser o novo diretor monetário do Banco Central. O Lula ainda tem algumas indicações que ele pode fazer no Banco Central, mas ele não participa da reunião do Copom, que é quem decide taxa de juros. O Roberto Campos Neto está instituindo os maiores juros do mundo. Eu falei aqui outro dia, cada pontinho, um pontinho na taxa Selic, são mais de 50 bilhões de reais por ano que nós damos diretamente aos bancos. Depois da sabatina do Galípolo, a bolsa caiu. A bolsa chegou a estar com 0,64% de queda ontem. Fala, caramba, Thiago, então o mercado financeiro não gostou do Galípolo. O mercado financeiro quer o Roberto Campos Neto. Só que quando você vê a notícia de que a bolsa cai, o que você não vê é uma coisa que só dá para ver usando uma técnica chamada tape reading. Tape reading é quem consegue ver ali na bolsa de valores quem são os agentes, os players do mercado financeiro que estão vendendo e quem são os que estão comprando. Quando você faz o tape reading de ontem e você vai ver quais são as instituições que mais venderam, ou seja, se a bolsa caiu ontem, é porque mais gente vendeu do que comprou. Você vê que a que mais vendeu foi o BTG Pactual, banco do André Esteves. Agora, por que o André Esteves não quer que o Roberto Campos Neto saia do Banco Central e que o Lula coloque quem ele quer lá? Vamos lá. Áudio do André Esteves é o áudio, viu? Não tem legenda, então eu vou só mostrar aqui para você, falando sobre o Roberto Campos Neto, um áudio que vazou dele de uma palestra que ele fez. Aliás, ele já chega na palestra falando, ai, desculpa que eu tô atrasado, é que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, me ligou, porque talvez o Paulo Guedes peça demissão e ele quer saber o que faz. Se o André Esteves na ligação fala, ó, derruba o Bolsonaro, o Arthur Lira derrubava na hora. Eu peço aí sua inscrição no canal, vamos seguindo para cima aí desses malditos fascistas. Falou!